Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficial Cast. E hoje eu tô aqui com a nossa influenciadora, Lala. O nome dela é Lalesca, tá? Pra vocês saberem, mas todo mundo chama ela de Lala. Seja muito bem-vinda. Obrigado, é um prazer estar aqui. Lalesca, pra quem me conhece há mais tempo, Lala, pra quem não é tão íntimo. Mas Lalesca soa bravo, sabe quando a mãe chama Lalesca pelo nome inteiro? Então eu já acho estranho, é melhor a gente manter como Lala mesmo. A gente se conhece faz um tempo já. Tirei foto com você na primeira feira que a gente se viu, acho que é 2017, 18. Deve ter sido 2017. É. Faz um tempinho, nós estamos ficando velhos. Não. Tem muita gente entrando nesse meio. É. Né? Ainda bem, né? Acho que o esporte cresceu muito, tem bastante gente nova entrando agora. Você sabe que é bizarro? Cresceu 1%. Só? Só. Da pandemia para cá, esse boom aumentou de 2,5% da população brasileira matriculada em academias para 3,5%. Quando a gente fala em percentual não parece muito grande, mas ao mesmo tempo é quase que o dobro ainda assim, né? 50% a mais. Então é um número expressivo, assim, por dizer. Mas acho que tinha essa expectativa pós-Covid, né? Tinha, porque a galera começa a pensar em se cuidar, né? Tipo, vê um monte de gente morrendo, fala, pô, preciso... A água bate na bunda, literalmente. Tem as duas coisas, os dois fenômenos. Teve isso e teve também um aumento absurdo de venda de bebida alcoólica. Tem um amigo meu que vende bebida, ele falou, cara... Na pandemia eu achei que eu ia quebrar, porque acabou as festas. Eu vendi muito mais. Que doideira. Porque aí um monte de gente afogou as malas. Ou se afunda ou se salva. Você te apresenta uma situação que você tem que escolher, né? É isso. Ou um ou outro. Puta, que doideira. Eu queria te perguntar da tua carreira no treino, assim. Quando que você começou a treinar? Olha, esses dias eu fiz uma participação numa palestra lá no Rio Grande do Sul e eu dividi um pouquinho dessa história e de um lado bem pessoal que eu nunca tinha aberto e as pessoas se familiarizaram com isso, então hoje eu vou contar mais ou menos que nisso. Eu tinha 14 para 15 anos quando minha mãe separou do meu padrasto. E aquele padrasto tinha sido a referência de homem, de pai que eu tinha na vida, porque ele foi o cara que fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Caramba. Então ele literalmente me tirou da barriga da minha mãe e me criou até os meus 14 anos. Então eu tive ele sempre como referência de pai. E ao longo da vida, obviamente, como acontece com as pessoas, eles acabaram se separando. E eu me vi aos 14 anos diante de uma infinidade de possibilidades novas, mas ao mesmo tempo longe de tudo aquilo que eu conhecia. Porque quando eles se separaram, eu saí do Paraná, do interior do Paraná, e vim para Sorocaba, do interior de São Paulo. Então, assim... Não tinha mais contato com aqueles amigos que eu via a vida inteira, não conhecia mais aqueles lugares, não tinha mais, enfim, aquele ciclo social e aqueles hábitos que eu tinha até então. Você sentiu um ET, né? Porque Exatamente. tirou do teu ambiente. Exatamente. Só que diante da situação onde minha mãe não estava feliz, acaba que o ambiente todo fica, né, prejudicado. Então, por mais que tenha sido um ato de coragem, largar tudo e vir em direção ao desconhecido, eu sabia que era o ideal para que a gente pudesse, né, ser feliz ali naquele momento. E aí foi quando eu tive contato com a academia. Um tempo depois, minha mãe acabou casando novamente e esse meu novo padrasto era marombeiro raiz. Aquele que não faz treino com periodização, não faz dieta, mas treina e quer treinar sempre pesado. Então ele falou, pô, já que você tá com o tempo vazio aí, tá com o tempo sobrando, não tem... Vamos pra academia. E eu falei, cara... numa época que as pessoas diziam que adolescente não pode treinar, né? Exatamente. Mas eu tinha, de novo, aquelas duas opções que a gente sempre tem, né? Ou você se afunda, ou você se salva. Então, assim, a academia naquele momento foi meio que um alicerce, de fato, para mim, assim. Eu me encontrei desafiada e, acima de tudo, uma coisa que eu vejo na academia é a autonomia que você tem. Então, por exemplo, imagina eu com meus 14 anos tendo que largar tudo aquilo que eu conhecia, né? Numa pré-adolescência ali, por dizer... E eu não podia controlar. Não podia controlar a relação da minha mãe, do meu pai, não podia controlar o ambiente que eu estava. Eu não tinha domínio sobre isso. Mas eu tinha domínio sobre aquilo que eu fazia e sobre as minhas escolhas. Então, quando eu entrei na academia e eu percebi que aquele progresso dependia única e exclusivamente da minha dedicação e do meu empenho, eu falei, cara, eu acho que isso pode me fortalecer como pessoa, pode me fortalecer na mente, pode me fortalecer, enfim. Então, eu me apeguei muito a isso. E aí eu me via desafiado. Então, o que eu gostava era de treinar e levantar peso. Então, tipo assim, se hoje eu levantei 2, será que amanhã eu consigo levantar 2,5? Então, esse desafio diário, para mim, foi combustível durante muito tempo. Então, foi meio que um alicerce. Então, ali naquele ambiente, eu fiz amizade com os pesos, com as máquinas, fui procurar, obviamente, naquela época,
tipo, 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente não tinha tanto conteúdo bom, mas a gente já tinha gente produzindo conteúdo. Então eu ia atrás, procurava referências. E aí, quando eu comecei a treinar, eu realmente me encontrei e eu gostava, é o que eu te disse, aquela marombeira raiz. Eu gostava de. Eu saía do treino e comia um lanchão podrão, mas eu treinava forte na minha capacidade máxima. Então, assim, foi muito importante para mim nessa fase da adolescência, sabe? E autoestima, né? Total, total. Eu sempre fui alta e magrela. Então, assim, quando eu comecei a treinar... Apelidos. Ah, pô, tinha vários. Mas, assim, pra ser sincero, eu não tenho traumas, assim, sabe? Eu acho que foi sempre... Apesar de eu ser magrela, eu sempre fui grande. Então, eu impunho um respeito, você tá entendendo? Então, até que eu não sofria tanto nesse sentido. Mas, obviamente, né, diante de todo o desconhecido, pessoas diferentes, um ambiente diferente, foi muito importante para mim. E aí, nessa transição também, quando eu comecei a treinar e tudo mais, e peguei gosto, e o físico começou a responder, ainda sem alinhar com dieta nem nada, eu comecei a fechar trabalhos de modelo fotográfico. Olha só. Porque eu nunca fui magro o suficiente para ser modelo, Tá. mas também não era forte o suficiente para ser modelo fitness. Então, quando eu comecei, dentro da academia, a ter os resultados, eu comecei a ir para esse lado do modelo fotográfico. Então, eu comecei a fazer parceria e trabalho com marca de roupa, com loja de suplementação na minha cidade. E foi aí, dividindo o meu dia a dia de fato, o meu eu, a minha rotina, minhas novas experiências, a minha aprendizagem mesmo, assim, sabe, no caminhar da academia, que eu fui me conectando com pessoas. Então, assim, as redes sociais, elas vieram nesse meio tempo, mas não foi algo planejado, não foi algo estratégico. Foi simplesmente uma menina que estava perdida, se sentindo um ET, num lugar onde ela não conhecia ninguém, estava tentando se encontrar, se comunicar. E foi assim que surgiu, então, o Instagram e o meu interesse pela academia. Mas, inicialmente, era simplesmente um alicerce ali para aquela fase que eu estava vivendo. Nem prospectava competir. Legal que você falou de rede social, porque hoje em dia é um trabalho, né? O pessoal até, quem é mais velho, não consegue entender, tem dificuldade, assim. Eu trabalho com o Instagram. Como assim? Você é funcionário do Instagram? Mas, assim, você, desde de cedo que você estava fazendo esses trabalhos, você começou a postar com frequência o que você fazia? Sim, sim. Exatamente por ser tudo muito novo, eu ficava pensando assim, cara, se essa execução é nova, se eu aprendi esse macete, se isso aqui me ajudou, pode ser que ajude alguém. E assim, de verdade, nunca prospectei números, muitos zeros, 1.000, 10.000, 100.000. A ideia era realmente assim, olha, estou numa comunidade nova aqui, se eu encontrar pessoas aqui nesse meio ambiente que eu estou agora, que se identifiquem com essa situação e que eu possa somar, legal. Pode ser que isso volte para mim de alguma forma e a gente comece a compartilhar. Então, assim, foi muito que uma consequência daquelas atitudes que eu tinha no dia a dia. Então, eu me sentia à vontade. Obviamente, a rede era menor, então eu tinha mais conhecidos. Uhum. Então, era, tipo assim, dividindo com os meus conhecidos. E aí, isso foi ampliando. Aí fecha uma parceria, fecha um patrocínio, fecha um trabalho, aí vai para uma outra cidade. Nessa outra cidade conhece outras pessoas, vai numa outra academia e essa rede começa a aumentar. Mas não foi algo planejado, estratégico, não. Mas hoje é a minha principal fonte de renda. E até porque eu vim dessa naturalidade que foi necessário uma transição, uma adaptação. Uhum. Porque hoje, no meu... Teve que profissionalizar. Exatamente. Então, hoje, é até difícil, não sei se você sente isso, mas é até difícil você ser você 100%. Por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes, em como falar, como me expressar. Porque eu, no meu natural, obviamente, a gente acaba sendo mais, né? Enfim, solta, falando uma coisa ou outra. E aí, exatamente quando isso profissionalizou, você fica naquela, não, peraí. Mais responsabilidade. Exatamente. Então, conforme aumentou o número, aumentou essa comunidade, aumentou também o peso da responsabilidade daquilo que eu divulgo, daquilo que eu posto, daquilo que eu falo. É que chegam os que são sem noção. Né? Eu, às vezes, até brinco assim, alguém fala, não, mas essa informação que você deu, alguém pode se prejudicar. Eu falo, pô, mas isso chama seleção natural. Exatamente. E a gente está freando a seleção natural, porque você não pode falar as coisas porque tem um mongol lá que vai fazer um negócio que vai prejudicar ele mesmo, porque ele deturpa o que você fala. Eu falo, cara, mas... É assim, eu sou do princípio que é muito melhor você ter conhecimento e escolher entre as opções que você tem do que você, não vamos falar sobre, porque pode ser apologia, pode incentivar, pode... Eu acho que não, eu acho que é a ignorância que vai até incentivar porque... e corroborar para algo errado nesse sentido. As pessoas têm uma fantasia pelo que é encoberto, né?
Então, eu vim da época que a gente fazia um abuso ridículo de hormônio e de tudo que é tipo de hormônio, insulina, esteroide, tudo era umas doses bizarras, assim. E ninguém que fazia essas doses bizarras teve um shape maravilhoso, né? Só para começar, eu sempre falo em podcast, eu sou o cara que mais usou hormônio que eu conheço. Sério? Sim, eu usava mais que o Pacho. E eu nunca fui do tamanho do Pacho, eu nunca tive shape de atleta. Eu só queria ser forte, Sim. que eu sou do power. Então, pra galera entender que não é a droga, né? É a dieta, é o estilo de treino, tudo isso que vai influenciar mais. Eu tomo remédio pro coração, eu vou ter que tomar pro resto da vida. Pelo que eu fiz, mas porque eu tinha aquele encanto do proibido, do escondido. As pessoas não querem que você saiba, mas o segredo é esse. O tabu, né? O Exato. famoso tabu. Aí hoje, se você abre o assunto, você fala, ó, a verdade é essa. Você acaba repelindo muita gente. É uma doideira, porque quando a gente fala de alta performance, a gente sabe que a gente está do lado oposto da saúde. Sim. Então, tudo que é alta performance, alto rendimento, exige além daquilo que é saudável. E aí a gente pode tapar os olhos e fingir que não, a gente não precisa de recursos, não, o corpo não precisa desse suporte. Ou a gente pode ser sincero e falar, olha, dentro desse nível de treinamento, dentro desse nível de performance, existe sim, mas é um caminho perigoso. Tem essas vias, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, eu sou totalmente, sempre fui muito a favor do diálogo. Acho que todo conhecimento é válido. Acho que principalmente hoje que a gente tem as redes tão alimentadas com seguidores, mais do que nunca a gente pode usar para disseminar informação. Entendeu? Então, assim, a gente tem grandes influenciadores, grandes nomes como você. Então, por que não? Pegar você, que teve a experiência empírica de fazer um monte de merda, e ter, né, também o conhecimento teórico de alguém que estudou, se debruçou sobre livros, sobre estudo, sobre caso clínico, para entender o que dá certo e o que não dá. Eu acho que essa relação humana, natural que a gente tem, é exatamente para isso. Eu acho que a evolução humana vem dessa colaboração. Sim, porque se todo mundo tiver que percorrer o mesmo caminho para aprender as mesmas lições, a gente provavelmente não teria evoluído como evoluiu. Então, acho que é muito importante isso. Acho que não falar é tapar os olhos e continuar percorrendo, porque o caminho existe, as coisas existem, as pessoas vão fazer essas escolhas, o que elas podem fazer é fazer isso de olhos abertos ou vendados, né? Porque também mentir não ajuda. Então, a gente tem ali na história do uso de hormônios, década de 60, 70, 80, a comunidade médica nos Estados Unidos dizia que o hormônio não dava músculo. Na tentativa de fazer as pessoas não usarem. Mas um controle mesmo do que um dado científico. Exato. Então eles falavam, não, isso aqui não resolve nada. Aí os atletas que usavam falavam, cara, eu tô ganhando músculo e nenhum amigo meu tá morrendo. Então você acabou distanciando a medicina dos atletas. Então você cria assim, ó, o atleta não confia no que o médico fala, e aí ele recorre aos amigos para se informar, o que foi péssimo. Hoje em dia, e é algo super recente, eu vou te dizer assim, 3 anos para cá, é que começou a ter médico estudando mais sobre esse assunto para poder informar as pessoas e também para atender o cara que fez um monte de besteira e chega no consultório. Exato. Porque a gente tem essa resistência, né? Eu pelo menos vejo uma resistência da parte médica em, por exemplo, você fez as escolhas erradas, agora, cara, não é tua função, você não, como ética, como, né, norma ética do médico, tua função não é colaborar para ajudar na saúde das pessoas, não importa as escolhas que elas tenham feito. Primeira vez que eu fiquei internado no hospital, primeira pergunta, você usa hormônio? Sim. Passei o dia inteiro fazendo exame na cardiologia lá, porque eu usava hormônio e eu tinha problema no pulmão. Vocês vão olhar meu pulmão, por favor? Eu cheguei uma vez no hospital com sintomas de dengue. E o médico me interrogou pelo menos 1 hora sobre o uso de hormônio, GH, falou sobre as minhas falanges, sobre a minha mão, sobre a minha voz, sobre tudo. E no final ele sequer pediu a solicitação do exame de dengue. E eu estava com dengue.
Eu passei 1 hora com ele me explicando que aqueles sintomas não eram dos hormônios que eu tomava, que não eram pro seu atleta, que eu tava com dor no osso, que eu tava com febre e que não tinha nada a ver com isso. Não, eu acho que é o GH que você tá tomando. Ele dizia, eu nem GH tava tomando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que realmente omitir a informação, sabendo, todo mundo sabendo que ela está ali, que ela existe, que é uma estratégia utilizada, é realmente causar esse afastamento, né, entre as comunidades dos atletas e dos médicos. É péssimo, né? Porque daí a pessoa não vai procurar ajuda. Então, até dentro da cardiologia, hoje a gente tem cardiologistas que estudaram essa parte hormonal para diferenciar o que é efeito do hormônio, o que é uma patologia que a pessoa nasceu com aquilo, porque senão tudo vira hormônio. Né? E você tem que saber a diferença. Fala, não, isso aqui é de nascença, isso aqui é da modalidade esportiva. Por exemplo, todo mundo que treina força tem hipertrofia ventricular esquerda. Com ou sem hormônio? Mas qualquer tipo de força ou, tipo assim, powerlifter, em regra? Treino de força. Mas até a musculação normal, se a pessoa treina pesado, ela vai acabar aumentando o ventrículo esquerdo, que é a saída do coração. Por quê? Porque vamos entender os dois tipos de esporte, né? Então, o aeróbio, vamos lá, o cara tá correndo, nadando, pedalando. Você não... A periferia está aberta, a gente fala. O coração circula livremente, fácil. Dá tempo do cara oxigenar. Até a via metabólica que ele está usando ali vai ser uma respiração mitocondrial com oxigênio, porque ele está conseguindo respirar. Agora você está agachando. Você está fazendo todo o esforço de força que você consegue durante poucos segundos. Primeiro, a periferia está fechada. O músculo está contraído, enquanto o coração tem que empurrar sangue contra um músculo contraído. Então ele acaba hipertrofiando a saída para ter mais força para fazer isso. Para conseguir mandar o sangue para essa região. Exato. Tipo isso. Então, isso é uma adaptação do treino. Agora eu preciso saber diferenciar quando é uma patologia e quando é o treino. E outra, quando o cara não merece o coração que tem. Então, às vezes, eu tenho um coração que contrai pouco. O cara que faz muito cardio, o cara do remo, o cara da bicicleta, o coração dele é muito eficiente e por isso ele tem um pouco esforço para contrair. É dele isso. Agora, o cara que treina força não pode ser assim. Ele tem que ter outro tipo de coração. E aí você começa a achar uma patologia. Não, esse cara aí, ele teve ele tem uma patologia que não condiz com o estilo de treino dele, então esse coração está doente. Entendi. Então, isso exige um pouco mais do médico, que ele se interesse em conhecer o tipo de esporte, quais são as adaptações que aquele esporte causa. E isso é andar uma milha a mais, né? Total. E o cara tem que estar a fim de estudar mais. Exatamente. Não é só a faculdade, né? E não é só olhar aquele exame ali, é olhar além. Mas eu acho que é muito importante isso. Eu fico feliz que a medicina tenha se forçado a chegar nesse patamar, porque como humanos nós somos muito mais do que apenas um organismo, né? Nós somos vários sistemas, nós somos marido, nós somos profissional, nós somos professor, nós somos amigos, nós somos tantas facetas. Então, assim, o quanto a cabeça influencia no físico, o quanto o espiritual influencia no físico. Então, você pegar e olhar só o corpo, só a matéria ali, eu acho que realmente é pequeno diante de tantos multifatores que influenciam no ser. Tanto que se você pegar... qual seria a orientação médica para o Coleman hoje? Para de treinar, cara. Tua coluna está destruída. Você acha que um cara que passou a vida inteira treinando vai parar? Como é que isso afeta a cabeça, né? Você quer que o cara morra de depressão? Exatamente. Né? Então você tem que equilibrar tudo. Falar, não, pode treinar, vamos tomar esse cuidado. Até pouco tempo atrás, você ia num ortopedista, se está machucado, ele ia dizer o quê? Não. Repouso absoluto. Não, e assim, é muito doido porque eu venho, né? Hoje eu coleciono 5 lesões no meu joelho esquerdo. E eu já ouvi o que sempre me falam. Não, você tem... então você não agacha pesado. Então você não treina. Mas a gente esquece que uma das principais funções da musculatura é proteger essas articulações, é proteger esses órgãos, essas, enfim, estruturas tão importantes, né? Então, se eu não tiver um quadríceps forte, eu não ando. Porque os meus ligamentos dos joelhos são rompidos. Então, essa conexão entre fêmur, tíbia e fíbula, que seria feito pelo ligamento, não tem. Não tem menisco. Então, assim, se não for a minha musculatura, quando a minha musculatura enfraquecer, é aí que eu vou sofrer.
mas é totalmente contra aquilo que, né, que se imagina, que se tem na cabeça. Então, nossa, não tem dor no joelho, não, vamos treinar. E aí que existe uma sobrecarga daquela articulação, daquela estrutura, porque o músculo não cumpre a função de proteger, sustentar, vai sobrar para a articulação. Então, assim, é realmente, na prática, eu aprendi que não tinha como esse negócio de ficar parada, de repouso, não me faria nada bem. Então, assim, quando eu, de repente, perco um ritmo de treino, é quando eu começo a sentir o meu joelho. Exatamente assim que funciona. Eu lembro no começo da pandemia, fechou tudo, né? Daí a Ângela, puta, meu joelho tá doendo pra cacete. Aí a gente foi lá no Muse. Aí eu fui junto. O Muse olhou, avaliou e falou: cara, teu problema é que você tá parada. Você tá sem treinar. Então, o quadríceps é muito mais forte do que o posterior. E aí ele parado, ele tava tracionando o joelho. Faz sentido, total. Então ele falou, cara, você tem que voltar a treinar. E vai sumir a dor. E foi o que fez. Não fez infiltração, não fez nada. Falou, volte a treinar. Não, e é exato. E assim, é triste que ainda não tenha essa informação tão disseminada, porque eu encontro diariamente pessoas que me dizem que, não, eu treinava, mas eu parei porque eu tenho uma dor no joelho. Não, eu treinava porque eu parei porque eu tenho uma dor na lombar. E assim... Não, mas vamos pegar esse exemplo aí das costas. O cara que tem hérnia, ele tem que fortalecer as costas dele. Porque a musculatura vai proteger a parte óssea, né? Total. Então, o cara que tem hérnia deveria fazer levantamento terra. Pra fortalecer. Mas como é que você bota na cabeça da pessoa? Nossa, não. O primeiro exercício que o cara vai dizer, você não pode fazer um terra. Exato. O cara trava pra sair do carro. Você manda ele fazer um terra, ele fala, você tá louco. Você tá doido, nunca, eu não consigo abaixar, pegar minha escova de dente, caiu no chão, como é que eu vou fazer um terra? E é exatamente aí que entra essa necessidade da gente informar, mostrar, provar. Então, assim, eu sempre que possível eu falo da minha lesão, não como vítima, mas para mostrar que, cara, não é o fim, né? Não é o fim, não é o fim. Na verdade, me fez readaptar, me fez buscar... Aprender. Novas opções, novas variantes, novos caminhos. Então, assim, te força a olhar além, andar mais uma milha, igual você falou. Meu parceiro, vamos dizer, oficial de treino é o Pacho, e treino bastante com o Edu também, o Correia. Os dois mega lesionados, eu sou lesionado, então é um treino maravilhoso, porque a gente vai achando assim, ó, esse aqui dá pra fazer assim. Uhum. Não, pega um pouco assim, que você não vai sentir. E aí você vai achando um caminho, um jeito de fazer o exercício, fortalecer a musculatura sem prejudicar a articulação. Exato. Você aprende muito com Não, esses caras. Né? Exato, não. E aí que tá a beleza da individualidade biológica, né? Então, tipo, com a internet a gente às vezes vê alguém fazendo um exercício de um jeito, a gente fica, será que eu tô fazendo errado? Mas a gente esquece que existem muitos fatores ali por trás. Então, às vezes a pessoa tem uma limitação de mobilidade, às vezes tem uma lesão, às vezes está tentando fazer um exercício, uma ativação diferente. Então, assim, realmente, exige que você conheça você mesmo, conheça o seu corpo, aprenda a ler os sinais. Então, eu acho que isso é muito engrandecedor. A gente até tava... Uma máquina eu sinto dor, na outra eu pacho. Aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer com o halter. Esquece a máquina. Aí ele, é verdade, eu tinha esquecido, né, que a gente tinha essa opção. Exato. Você tem hoje em dia as academias com tanta máquina que dá preguiça de pegar peso. É verdade, livre, né? é verdade. Eu falei, cara, aí no halter cada um acha uma posição, fica confortável, deu. Sim, é o melhor caminho. Eu queria voltar na rede social, porque tem muita gente que está começando, que sonha em talvez ser um influenciador, um atleta e tal. E em algum momento você começou a estruturar, tipo assim, eu preciso postar tantas vezes por semana. Você falou que você começou dando dicas, e acho que a parte mais rica da rede social é... Por que a pessoa vai te seguir? Porque aprendeu alguma coisa, né? Uhum. Ela não vai te seguir, porque você é bonita. Só uns caras vão seguir, mas, tipo, não vai Não agregar é nada. não é o público-alvo. Exato, você não vai vender nada para esse cara. Né? Uhum. Então, quando você começou a fazer a transição do eu posto porque eu gosto pro profissional, quais foram, assim, alguns cuidados ou algumas regras que você criou para você mesmo? Acho que principalmente entender e me responsabilizar sobre tudo aquilo que eu fosse falar. Então, assim,
quando eu comecei a dividir a minha rotina, o meu dia a dia, o que eu tinha ali de conhecimento técnico e empírico eram os exercícios que eu fazia na academia. Então, eu comecei a dividir. Então, era eu filmando a minha execução e falando, gente, olha só, hoje estou testando essa adaptação desse jeito para tentar ativar mais esse músculo. Então, assim, era sempre aquele negócio mais bem... compartilhando assim a minha experiência, o meu dia a dia. E aí, ao longo do tempo, eu fui fechando parcerias e contratos, e aí, obviamente, tem um escopo ao redor dessas parcerias e desses patrocínios. Então, qual é o objetivo daquela empresa? Sempre que a gente fala de patrocinador, enfim, apoio, a gente tem que entender que o mundo gira em volta de dinheiro. Então, assim, existe sim aqueles que fazem aquele apoio, aquele incentivo para o esporte de uma maneira geral, mas, em regra, todo mundo tem conta para pagar. Então, quando uma empresa vem e faz uma contratação, faz um patrocínio, ele tem a necessidade de ter um retorno, ou em números em relação à mídia, ou em números em relação à venda. Então, vem junto a responsabilidade de você conseguir retribuir aquilo que foi creditado a você. Então, seja como forma de produto, seja como forma de salário. Então, a minha preocupação sempre foi, olha, como que eu faço, como que eu me envolvo numa relação que seja benéfica para ambas as partes, para todas as partes envolvidas. Então, eu tenho um patrocínio, como é que isso me beneficia, como eu beneficio a empresa e como eu beneficio quem vai estar junto comigo nessa. Então, foi quando começou os cupons de desconto. Então, os seus seguidores têm um cupom de desconto. Beleza, você ganha um percentual, você ganha um desconto. Então, começa uma rede onde todo mundo ganha. Hoje, o marketing ele é muito mais óbvio. Então, as pessoas estão vivendo uma nova levada do marketing, que é o marketing de repulsa. Então, hoje existe uma adaptação diferente. Hoje você precisa comunicar, informar, sem parecer que você está vendendo, porque as pessoas já não aguentam mais. Sim. Exatamente com esse boom da internet, com tanta gente divulgando, fazendo parcerias, influenciadores, as pessoas estão cansadas. A gente hoje é muito viciado em rede social, mas a gente quer aquele conteúdo mais de entretenimento, muitas vezes. Tanto que tem um monte de página de humor que bomba, né? Muito. Não, o que mais bomba, venhamos e convenhamos, a gente sabe que é fofoca, é briga, é humor, mas é uma característica do ser humano. É uma Sim. característica do ser humano. Não é o bodybuilding, é o ser humano. Enquanto a gente clicar na fofoca, se atiçar pela fofoca e compartilhar a fofoca, vai ser isso que vai dar resultado, que vai dar engajamento. Então, infelizmente, é natural do ser humano, né? Como ser social. Mas, assim, quando eu comecei a fechar esses patrocínios e tudo mais, eu comecei a ter interesse em buscar mais conhecimento técnico. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse exercício para ativar esse músculo, mas espera aí, será que aquilo que ele falou faz sentido? Anatomicamente, é esse movimento que esse músculo faz? Então, houve a necessidade de eu começar a procurar conhecimento técnico. Foi quando eu comecei a fazer uma faculdade de educação física, e aí, nesse meio tempo também, eu comecei a competir, então performar, né, no bodybuilding. E aí eu tive que fazer uma escolha, porque a faculdade de educação física no Brasil, a gente sabe que não é uma faculdade que te prepara para uma sala de musculação, para um treinamento em alta performance. Tudo, né? É para tem um amigo, escola, né? Tem um amigo meu que fez educação física, ele fez lá na Federal do Paraná, lá onde eu estudei. Aí ele falava assim, eu tenho 3 semestres de dança e eu tenho 1 de musculação. Eu falei, cara, a maioria dos alunos que se formar vão para a sala de musculação, não vão para dança. Exato. Então ele ficava indignado com isso, sabe? Exato. O currículo. Exatamente. E assim, minha mãe me engravidou com 15 anos. Quando eu nasci, ela tinha 16. Ela me criou sozinha, então ela me criou para o mundo, para não ter medo de nada. Mas assim, eu acho que por conta disso, eu sempre fui muito questionadora. Sempre questionei tudo. Então, eu me vi diante de uma escolha. Eu quero fazer educação física porque eu quero ter esse tipo de conhecimento para ajudar as pessoas dessa maneira. E eu me vi diante de uma grade curricular que não atendia aquelas minhas expectativas, que não poderia colaborar para aquele caminho que eu queria percorrer. O que você quer? Eu quero ser treinadora de alta performance. Eu quero ser treinadora de especialista em corpo feminino, treinamento feminino. Cara, eu tinha ginástica rítmica, eu tinha handball, eu tinha que saber o afastamento da linha, da faixa externa, da quadra, do handball, da interna. Aonde que eu vou aplicar isso? E mesmo que eu realmente acredito que nenhum conhecimento ele é inútil. Eu acho que todo conhecimento é válido, faz sentido, mas a questão não era só o conhecimento teórico. Exigia de mim a prática
Então, como é que eu, atleta de fisiculturismo, com lesões no joelho, era obrigada a fazer provas de handball, provas de basquete, provas de futsal? Não. Então, chegou o momento em que eu realmente me lesionei, porque eu tinha que fazer práticas físicas as quais eu não tinha hábito, não tinha treinamento, não tinha aquela especificidade de movimento, de tudo mais. Então, numa prova prática de handball, eu lesionei de novo o meu menisco. Então, eu tive uma lesão de menisco em alça de balde e eu saí de lá de ambulância. E, assim, é um caso conhecido. Os professores sabiam da minha lesão, sabiam da minha prática. E eu sempre fui a marombeira que só quer levantar peso. Ah, ela não quer jogar futebol porque ela é marombeira. Então, existia também essa questão, né? Que também existe, que a gente falou um pouquinho do médico, de se distanciar do... Qual é o físico da maioria dos teus professores de educação física? O que eu não queria para ninguém, não desejo para ninguém, um físico que não representa a saúde. Então, é triste. Isso é mais uma coisa que é muito frustrante, assim, sabe? Então, eu acho que a estrutura como foi redigida, toda essa questão até do CREF em si, sabe? Como órgão regulatório, para mim, foi muito triste diante da pandemia, por exemplo, ver o CREF fiscalizando e multando as academias. Não seria o CREF que deveria defender? Defender que é melhor... Olha só, a gente foi para a Rússia na pandemia. Foi dar um curso lá. E cheio de academia de rua. E, porra, neva, né? Eu fui pra Sibéria. Aí o que eles falaram assim, essas academias de rua foram construídas durante a pandemia, porque como fechou as academias, para as pessoas não ficarem sem se exercitar, o Estado fez academias com espaçamento entre os equipamentos. Sabe aqueles estica-véia que tem nas praças? Sei. Eu chamo de estica-véia. Só tem idoso fazendo. Os caras fizeram esse tipo, mas com carga, que dava para aumentar a carga na rua com espaçamento. Então, você não vai ficar sem treinar, você tem que treinar. Pô, tá na neve, cara. E os caras treinando. Falou, isso que devia ter sido promovido, né? Total. Então, agora, aqui no Brasil, os caras estavam prendendo quem andar na praia. Exatamente. Tipo assim, e aí, beleza, não, a gente tá falando de autoridade policial, a gente tá falando, mas não, a gente tá falando de órgão regulatório que deveria falar e defender em prol dos profissionais da saúde, da educação física. Aí você vem e fala que não, tem que fechar, tem que multar, tem que prender, criminaliza uma profissão que tem como objetivo cuidar da saúde, promover bem-estar. Os próprios policiais têm que se manter em forma para fazer o serviço deles. Então, lá em Curitiba, eu sabia umas academias que eu fui treinar clandestino, mas que todos os policiais iam. Por quê? Porque faz parte do trabalho do cara. Ele precisa estar em forma. Né? A maioria dos policiais treina, ou pelo menos dos que são da rota, dessas organizações mais específicas, né? Cara, mas eu vou te falar que eu sou muito da crença que nem, independente de qual seja a sua profissão, tipo, não tem nada mais triste do que você ser incapaz de realizar as suas funções vitais, de levantar, de tomar um banho, de comer, por uma questão de escolhas ruins. Obviamente, existem aquelas, né, enfermidades, existem pessoas que têm as suas limitações por uma questão que, enfim, não é uma escolha, mas você, tipo assim, abrir mão de poder brincar e correr com o teu filho, de subir e descer uma escada, de ter força suficiente para ajudar a sua mãe a levantar de uma cama, tipo assim, são escolhas. E são escolhas que, por mais que hoje sejam difíceis, que demandam energia, cara, tu só tem a ganhar. Então, imagina um policial, se ele não tiver preparado fisicamente. Imagina um personal trainer, se ele não estiver preparado fisicamente. Então, assim, eu acho que um corpo saudável, ele nunca vai te atrasar. Pelo contrário. Sabe que eu escutei uma pergunta num podcast, eu achei sensacional, foi assim, você faria qualquer coisa pelos seus filhos? Sim. Você se manteria saudável por eles? Porque aí quer dizer, você abrir mão de comer as porcarias que você gosta, se exercitar, se cuidar, mas é uma escolha. Sim. Né? E o contrário também, eu acho que, você fala, é muito ruim a pessoa voluntariamente ou inconscientemente, né, ficar incapaz. E ainda por cima, dá trabalho para os outros. Porque se a pessoa não conseguir realizar as funções dela, ela vai depender de alguém. Ou ela vai ter dinheiro,
para bancar esse alguém, ou vai acabar em algum familiar tendo que abrir mão da vida dele para cuidar dessa pessoa. Então, lógico, doença é uma coisa. Sim. Agora, falta de, vamos dizer, interesse na própria saúde, pô, aí é outra. É aquele negócio, né? Tipo assim, você tá nesse plano pra quê? Pra sobreviver, pra viver. E viver é, tipo, aproveitar a capacidade máxima do seu corpo, da sua mente, das pessoas, das relações, da oportunidade. Então, acho que a maior questão do sucesso na vida é você estar pronto para as oportunidades. E se você estiver triste, acamado, desmotivado, cara, as oportunidades vão passar. E quem estiver mais preparado é que vai abraçar. Então, assim, as tuas escolhas hoje te aproximam ou te afastam do teu objetivo? Aonde você se vê? Para onde você se prospecta daqui 5 anos? As tuas escolhas hoje estão te deixando mais perto ou mais longe desse objetivo? Então, acho que essa pergunta é muito importante fazer. E, obviamente, que o objetivo não é só ter um corpo bonito. É ter um corpo bonito, ter um corpo saudável, é poder amparar familiares, é poder brincar com o filho, é poder ter um futuro, enfim. E uma longevidade, né? Uma qualidade de vida. Hoje em dia tem um conceito até... Antigamente se fala muito em lifespan, que é longevidade. Hoje tem um outro conceito, que é health span, que é você envelhecer capaz, né? Então, você pode viver até os 90, sendo os últimos 30 anos acamado. Você pode viver 80 e chegar bem nos 80. Então, sempre que o pessoal pergunta de hormônio, encurta a vida, não sei o que, eu falo, cara, se encurtar a minha vida em 5, 10 anos, mas isso significar que eu vou chegar bem até o fim, é uma escolha que eu faço. Sim. Eu prefiro. Né? Então, o pessoal que... Lógico, a gente não está nem falando de TRT, porque não vai encurtar nada, né? Sim. Mas o cara que usa um pouco a mais ali... mas se significar que eu vou chegar melhor, eu prefiro. Sim. Tem gente que vai preferir viver mais, dando trabalho para os outros. Sim, a que custo, né? Exatamente. Você disse que trouxe umas perguntas aí? Trouxe, então. Enfim, como... Eu acho que exatamente seguindo essa ideologia aí de que a gente tem que falar sobre, e você mesmo já disse que hoje você tem essa questão que você toma remédio, vai tomar pro resto da vida por escolhas que você fez anteriormente, achando que estava fazendo o caminho, a escolha certa. Acho que a gente tem que usar para falar quais são as opções mais interessantes. Então, todas as vezes que eu abro uma caixinha de pergunta, principalmente numa comunidade feminina que eu tenho, as perguntas são sobre hormônio. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente fala de mulher, a gente não tem base científica. A gente não tem um grupo de pesquisadores que pegaram um grupo de mulheres treinadas usando hormônios. É um grupo muito seleto, é uma parte muito pequena da população para ter esse financiamento de estudos. Então, nessa oportunidade de falar com você, eu queria trazer algumas perguntas que as meninas fizeram em relação ao hormônio. E aí, uma das principais que eu recebo é na questão dos controles de colateral. Tá. Então, assim, Lala, como é que eu controlo queda de cabelo, acne, essas questões? E aí o que eu queria já te perguntar também é se a gente tem que se atentar para a origem daquele hormônio. Por exemplo, se a gente está falando de fonte de DHT, se a gente está falando de fonte de... São diferentes estratégias para controle hormonal, enfim, o que você me sugere para as meninas nessa questão? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, vamos classificar os hormônios, igual você falou. A gente tem 3 famílias baseadas na estrutura molecular dela. Derivado de testosterona, 19-nor e derivado de DHT. O DHT, ele é o hormônio mais androgênico que a gente tem. Ou seja, é o que mais dá colateral. O homem, para ter pênis, precisa ter DHT. Então, na adolescência, se eu tiver uma deficiência de DHT, mesmo que eu tenha testosterona, eu vou ter micropênis. Inclusive, na Europa tem gel de DHT. No Brasil está na lista permitida da Anvisa, então se eu precisar mandar manipular, né, legalmente, com receita, eu consigo fazer, para desenvolver o pênis. Mas DHT puro? Puro. Tá. Mas o pessoal faz daí uma confusão. O que é DHT puro, que é o hormônio mais androgênico, é o responsável pela calvície, acne, crescimento de próstata, tudo que é ruim de colateral. Os androgênicos são aqueles efeitos que a gente não quer, né? E os anabólicos são os que a gente quer. DHT, então, família dos mais androgênicos. Não, o DHT é o mais androgênico de todos. Ok. Mas os derivados de DHT não são. São os menos androgênicos. Porque eles sofrem uma alteração.
Isso. Então, por que que foi feito dessa forma? Quando eu estou trabalhando com testosterona e derivados de testosterona, ela tem duas possíveis reações. Ela pode aromatizar ou reduzir. E aí eu tenho que controlar os colaterais da aromatização e da redução. E a redução é virar DHT. Por exemplo, a boldenona vira DHB. Deidroboldenona. E acaba tendo mais efeito androgênico do que a boldenona. E é por isso que você escuta algumas meninas falar, puta, me dou super bem com boldenona, não tenho nada de colateral. E outras vão dizer, nossa, boldenona acabou comigo. Por quê? Depende do quanto essa mulher reduz. Então, a mulher que tem muito 5-alfa-redutase, principalmente no couro cabeludo, vai reduzir muito a boldenona e vai ter muito efeito androgênico do DHB. Entendeu? Entendi. Ao mesmo tempo que no homem, tianabol, por exemplo, pode dar ginecomastia, que é um derivado de testosterona. Então, quando eu estou trabalhando com testosterona ou derivado de testosterona, eu tenho que ficar controlando mais dois. Não é só a testo, é o que aromatiza e o que reduz. Uhum. Aí os caras, bom, então ao invés da gente trabalhar assim, vamos pegar o DHT e modificar ele para suavizar o efeito androgênico do DHT. E aí, na família dos derivados de DHT, eu tenho os hormônios menos androgênicos. Metenolona, que é primobolan, masteron, estanozolol, oxandrolona, hemogenin. Então, e proviron. Essa é a família de derivados de DHT. Lógico, o estano é mais androgênico do que o primobolan, por exemplo. Mas é a família menos androgênica. Na família 19-nor, eu também tenho um efeito androgênico reduzido, que seria nandrolona, trembolona. E aí o pessoal fala, meu Deus, a trembolona. Em termos de efeito colateral androgênico, que é virilização, ela é pouco. Aí ela tem os problemas da cabeça, né? O problema, ela mimetiza Alzheimer, então ela aumenta a substância beta-amiloide no cérebro, tem agressividade, suor noturno. Ela imita uma menopausa, até em homem, porque ela é agonista de progesterona. Que doideira. Isso não fazia Só ideia. que muito pouco. Ela é agonista da progesterona, ela se liga no receptor de progesterona, mas ela tem 1% de potência. Então ela tampa o receptor e a progesterona não liga e você tem todos os sintomas da menopausa, inclusive em homem. Que doideira. Que é o suor noturno, a irritabilidade, a falta de memória. Ah, então a tremborregia é a menopausa, tipo isso? É isso, é um cara com menopausa. Entendi, entendi. Então vocês estão vendo o que a gente passa, né? Então, das famílias, a que dá menos problema, menos colateral, vai ser derivado de DHT. Principalmente primobolan e masteron. Tá, e eu queria te perguntar uma dúvida que eu tenho. Uma mulher, por exemplo, que ela sempre reduz, por exemplo, ela vai sempre reduzir ou não? Isso pode alterar. Por exemplo, uma pessoa que sempre teve efeito ruim com boldenona, uma mulher que sempre teve, ou que teve em uma situação um efeito ruim com boldenona, a tendência é ela sempre ter essa característica ou não? Pode mudar? Sempre, a menos que ela bloqueie a 5-alfa-redutase, com dutasterida, finasterida. Entendi. E esses fármacos, eles podem ser usados, tipo, durante toda a utilização desse hormônio ou não? Eles podem influenciar de forma negativa? Podem ser usados. E existe uma dose de controle, uma dose ideal, uma dose A máxima? dose é única. A dutasterida é 0,5 miligrama por dia. Só que a meia-vida dela é 28 dias. Então, digamos que a libido baixou muito, porque ela pode ter esse colateral. A finasterida é pior. A finasterida é mais forte nesse sentido? Ela é mais fraca, ela é menos potente, mas ela dá mais colateral. Então a finasterida é um pouco mais antiga, a dutasterida é mais moderna. Mas ambas têm a mesma função? Ambas têm a mesma função. A dutasterida é mais eficaz e menos colateral. Então a gente sempre prefere a dutasterida. Mas, por exemplo, se eu baixar muito o nível androgênico do cérebro, eu posso ter depressão. É comum na galera que faz finasterida para queda de cabelo, e até tem, se jogar no Google aí em casa, síndrome pós-finasterida. Você vai ver muito relato da pessoa ficar com a depressão por muito tempo, depois de parar de usar. Então, e falta de libido, às vezes... Ela bloqueia. A finasterida ela vem para bloquear, ela reduz, ela inibe... bloqueia a enzima que reduz. Tá. Só que se eu reduzir demais, aí eu posso ter esse tipo de colateral. Mas como a dutasterida tem a meia-vida bem longa, você pode fazer um regime de dose do tipo espaçar para dia sim, dia não,
ou a cada 3 dias, ou a cada 5 dias. Então, dá para achar um meio termo, né, que não fique depressivo, sem libido. E no homem tem uma outra questão. O DHT, ele ajuda na ereção. Então, estradiol e testosterona é libido, desejo, e DHT, potência de ereção. Então, se eu diminuo muito o DHT no homem, aí fica meio mole. Então, tem que tomar esses cuidados também. Por isso que dá para espaçar a dose e não fazer tudo todo dia, por exemplo. Mas eu tenho uma opção de fitoterápico que resolve bem os colaterais, que é o sal palmetto. Mas em qual concentração? Daí é mais alto, né? A mais alta Sim, disponível. 400, 500 miligramas por dia. Por dia? Por dia. Tá. Mas o sal palmetto, você não vê relato de impotência, por exemplo. Igual do dutasterida. E ajuda muito, tanto o homem na parte de próstata e tal, quanto a mulher. E aí, a gente estava falando da dutasterida para quem vai usar um derivado de testosterona, que pode ser reduzido, e eu estou inibindo a enzima que reduz. Mas e o colateral do derivado do DHT, que não reduz? Como é que eu trato? Como? Sal palmetto. Porque o sal palmetto ele não atua só na enzima que reduz, ele também atua no receptor androgênico. Entendi. Então ele consegue diminuir o efeito androgênico, mesmo de hormônios que não reduzem, que no caso já são reduzidos, que é a família do derivado DHT. Assim como a espironolactona também tem esse efeito de se ligar no receptor androgênico e reduzir efeito colateral androgênico. É antianabólico? Seria a pergunta. Pô, se liga no receptor androgênico? O quanto afeta, né, o resultado anabólico? Muito pouco. Então, a gente vê que a minha, assim, e aí é chute, né? Porque não tem estudo. O meu chute é que a gente tem mais receptor, ou mais afinidade da espironolactona e do sal palmetto pelos receptores da pele do que do músculo. Porque a gente vê mulheres usando, e até mulher que faz tratamento de SOP, outros tipos de tratamento que tem que usar a espironolactona, conseguindo evoluir, ter anabolismo. Então, assim, a espironolactona, dose moderada, não estou falando 200 miligramas, 300 quanto por seria dia. uma dose moderada? Até 100. Eu ia falar Então, 50. 25, 50 ou 100. Dia. Cheguei no 100, ainda estou com queda de cabelo, põe sal palmetto junto. Os dois são sinérgicos, eles se ajudam, sem atrapalhar o anabolismo. Agora, digamos que você está tendo um colateral bizarro e você precisa frear. Aí eu vou ter a ciproterona. Só que a ciproterona é antianabólica também. Ela é muito forte antiandrogênico. Mas tem flutamida, bicalutamida, uns outros, mas são muito caros. Ciproterona é o que o SUS tem. Tá. É R$50 uma caixinha. Então, pô, começou a fazer algum tratamento. Nossa, cabelo tá caindo de chumaço, ou uma acne bizarra, você precisa frear o efeito androgênico, a ciproterona é a mais forte. Só que não dá para usar junto com o ciclo, porque ela é antianabólica. Então o interessante seria suspender. Tipo, suspende total. Ou faz pós o ciclo. Não, se eu tiver um resultado bizarro de colateral, eu entro com a ciproterona e paro de usar o que eu estou usando. Porque aí entra a questão da meia-vida. O tempo que ainda está ali, de repente, empilhando. Exato. Enfim. Então, DECA, por exemplo, né? A nandrolona ela é pouco androgênica. Mas como a meia-vida dela é longa, é fácil ela empilhar. Então eu vejo muito mais alteração de voz com DECA do que com oxandrolona, por exemplo. Mas a DECA é para ser pouco androgênica. Mas é que a frequência de aplicação acaba sendo menor do que a meia-vida. Então a meia-vida é 2 semanas. A pessoa aplica 2 vezes por semana. Então eu vou empilhando, chega num nível muito alto. A hora que chega um colateral, já tá um montante ali que até cessar aquilo, você vai sofrer muito. Então, tipo assim, comecei a ter queda de cabelo, parei. Tá, você parou, a meia-vida é 15 dias, eu vou levar 7 meias-vidas, ou 8, para sair do corpo o que está dentro do corpo. Então vai continuar estimulando o colateral por 5 meses. Mesmo depois de eu parar. Por isso eu tenho que usar um antiandrogênico. Para eu cortar o efeito do que está circulante no sangue. E por isso que eu prefiro meias-vidas curtas. Então, quer usar nandrolona porque tem uma dor no joelho? NPP. A DECA e a nandrolona, elas têm diferença de meia-vida. Então, a DECA é decanoato de nandrolona. E a NPP é que? Fenilpropionato, nandrolona. Então, eu diminuo a meia-vida aí de 2 semanas para 3 dias.
Então, deu um colateral com o NPP, você suspende, em 2 semanas eu paro de estimular o colateral. Se Tá. for DECA, continua 5 meses. Então, vamos supor, para uma mulher que está interessada num off-season, ganho de massa muscular, ganho de força, seria mais seguro escolher entre a NPP do que a própria DECA por essa questão de meia-vida. Exatamente. E todas as vezes que uma mulher, por exemplo, for fazer... Eu vou sempre falar em nome das mulheres, porque né, eu como uma figura Claro. mulher e porque a gente tem pouco Esse é um conteúdo... episódio feminino. Exato. Vamos supor, a mulher que decide fazer o uso de recurso, você recomenda que no exato momento que ela começa a fazer o uso, ela já entre com fitoterápicos para controlar ou não? Que ela espere e observe para ver se vai ter colaterais para aí sim. Eu prefiro já entrar desde o começo. E aí, qual seria o kit perfeito para esses hormônios assim que são mais utilizados pelas mulheres, que normalmente são os derivados de DHT, né? Sim. Que são essa família de MAST, Primo, Ox, Hemogenin. Eu colocaria Spiro baixa, tipo 25. Sal palmeto, se eu ainda não tenho colateral, posso começar com 300. E aí ir subindo à medida que for necessário. E tem um outro fitoterápico que chama Verbasnol, que também tem um efeito antiandrogênico interessante e pode ser associado. Se a pessoa já é mais sensível na parte de acne, tem um que chama Actrisave, que também é interessante, mas é um pouco mais caro do que esses outros ativos. Uhum. Então, eu começaria, basicamente, sal palmeto e Spiro. Tá. Se precisar, eu adiciono mais algum antiandrogênico. E para a parte de acne, a gente tem uma fórmula da oficial que eu fiz, chama Acnever, que é só vitaminas do complexo B com zinco. E diminui a produção de sebo da pele. Então, eu não atrapalho em nada a parte hormonal, é só vitamina e mineral, mas eu reduzo o sebo, reduzindo o sebo eu vou reduzir a formação de espinha. Ótimo. E aí, tem um outro colateral que eu não sei se existe algum tipo de fármaco fitoterápico ou solução milagrosa que possa ajudar nós mulheres, mas os pelos, existe alguma forma de controlar esse tipo de colateral? Foi uma das perguntas que as meninas fizeram. Além, porque a gente fala muito de cabelo, fala muito de acne, mas e essa questão do engrossamento da voz, o porquê acontece, como se prevenir, e também a questão dos pelos, se você puder falar pra gente. Então, pelo é só laser. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O joelho chora. Pelo é só laser. Não tem nada que, tipo, desestimule, diminua, nada. É isso. Com relação... Aí também tem perda de seio, né? A mulher perde a gordura Mamar. estrogênica quando usa um androgênio. Só silicone. Também não tem o que fazer. Com relação... Qual que era o outro? A voz. A voz... O porquê a voz engrossa e como evitar ou proteger. Sabe o que é engraçado? No homem não engrossa, né? Mas e por quê? Porque ele foi exposto a androgênio já na adolescência, altos níveis. Então a voz já engrossou até o ponto que dava. Eu hipertrofiei já essa corda vocal. Então não é mito, é uma hipertrofia da corda vocal, ponto. Ponto. Ok. O que acontece com a mulher? O que vai determinar é quanto receptor androgênico ela tem na corda vocal. Só que assim, a alteração da voz ela acontece em fases. Primeiro você fica rouca, aí depois de rouca começa a falhar, aí você tá falando, sai uns, né? Uhum. E aí Eu já passei dessa fase. depois engrossa. Enquanto tá na segunda fase dando as falhas, se a mulher parar de usar o que tá usando, e aí fizer a ciproterona lá, que é o mais forte antiandrogênico, O antiandrogênico. eu volto. Porque primeiro a corda vocal inflamou. E depois ela vai hipertrofiar. Mesma coisa clitóris. Enquanto ele está inflamado, se eu entro com a ciproterona e paro de tomar o que eu estou tomando, ele volta. Depois que passou a inflamação e hipertrofiou, aí é só a cirurgia. Existe cirurgia? Nem sabia que tinha Existe, cirurgia. a gente tem uma cirurgia plástica aqui em São Caetano muito boa que sabe fazer. Caramba, eu nem sabia que tinha cirurgia. O povo Puxa para dentro. O povo... É porque é que tá ficando com um assunto, né? Ele é muito maior, né? A estrutura em si, ela é interna e ela é muito maior. Então, o que acontece é o quê? Ele aumenta ou ele... É uma hiperestimulação? Não, ele hipertrofia. Hipertrofia. Ele aumenta. Mas aí você pega e puxa ele para dentro. Antigamente, corria-se um risco de perder sensibilidade pela técnica cirúrgica que fazia antes. Hoje em dia, não. Porque você só puxa para dentro e pronto. Tá, então, vamos supor, você tá sofrendo muito aí, tá incomodada com o engrossamento da voz ou, enfim, com a hipertrofia do clitóris, qual é a solução mais imediata, mais
Tá, se tá só inflamado, ciproterona e parar de tomar o que tá tomando. A gente até faz, às vezes, um creme que vai ciproterona junto com dutasterida Para e uso tópico. progesterona, para dar uma inibida. E aí, por exemplo, a atleta vai competir, não pode parar. A gente usa esse creme tópico para, enquanto ela estiver se preparando, controlar. E aí, depois que ela competir, para de usar hormônio e entra com a ciproterona e recupera. Agora, passou do ponto, doutora Ana Elisa Cadri, com K. Ela opera, faz essa cirurgia. Tá, esqueci que eu ia te perguntar. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Crescimento de pelo, voz e clitóris. Foi isso. Tá, vamos ver o que mais que tem aqui. Voz até tem cirurgia. Mas a taxa de sucesso é baixa, não vale a pena fazer. Mas a taxa de sucesso é baixa em que sentido? De não promover afinar. Ah. Assim, tem casos que dão certo, mas tem casos que a pessoa... Tem uma mulher que já fez 3 vezes, tá publicado isso. E assim, em hertz, né? Qual que é a frequência da voz, mudou muito pouco. Então, tipo, acaba não valendo a pena. E eu consigo controlar a rouquidão da minha voz, da minha corda vocal, se eu falar com muita tranquilidade, assim, ela volta. Agora, se eu já... Ó, tá vendo que eu sinto ela vibrar? Quando você põe potência, né? Exatamente. Agora, se eu tenho que quase não soltar ar pra conseguir... Tem mulher que faz aula de fono... E ajuda. Pra imitar outra voz. Mas Aí fica falando assim o resto da vida. Ah, mas daí é melhor soltar logo a potência. Todo ciclo é necessário fazer um tipo de TPC? Mulher não. Por quê? Vamos deixar bem claro. O homem, quando ele faz o uso de testosterona ou derivados, qualquer esteroide androgênico, vai cessar toda a produção, porque toda a produção de testosterona do homem é no testículo. Então, se eu paro de produzir LH e FSH no cérebro, o testículo não responde mais, ele atrofia e até some. Já a mulher, metade da testosterona dela vem do ovário e metade vem das glândulas adrenais, que ficam em cima do rim, então a gente também chama de suprarrenal. Ou seja, a mulher, quando está usando esteroide, ela só para a produção ovariana, mas ela ainda tem 50% da testo dela funcionando da glândula adrenal. Quando ela cessar o uso, a adrenal vai continuar produzindo e aos poucos volta a ovariana. Então, assim, não é necessário a mulher fazer TPC. Entendi. Para a parte de libido e tal, pode fazer uns fitoterápicos. Então, a gente tem o Testof Black Femme, por exemplo, que é um lançamento nosso do fim do ano passado, que é para aumentar a libido da mulher com fitoterápicos. Tá, e se a gente estiver falando, por exemplo, eu recebo às vezes perguntas diretas assim de libido. Então, tipo, a mulher às vezes não fez nenhum uso, mas ela tem uma queixa de libido. Tá. O hormônio, ele é uma estratégia nesse caso ou não? A melhor estratégia seriam, de repente, fitoterápicos? A gente tem que entender primeiro o contexto da mulher. Porque a libido ela é multifatorial. Então, às vezes, o relacionamento é que tá ruim. Estresse no trabalho. Homem não tem isso. O homem, tô feliz, quero comemorar, bora. Fisiologicamente tô tá triste, sempre pronto. Preciso melhorar, bora. Né? Tanto faz pro homem. Tô bem, tô mal, ele sempre quer. A mulher não. Se ela tem um problema lá no trabalho, com uma colega de trabalho que roubou a marmita dela, ela vai chegar em casa, ela não vai querer. Então, a mulher é muito multifatorial e precisa identificar o que está acontecendo. Porque às vezes é uma decepção com o marido, com o parceiro. Então, tem muitas coisas que envolvem, né? E aí, às vezes, tem até uma pressão para que ela tenha vontade. E aí é a pior coisa do mundo, porque ela não quer. E tem uma pressão para ela querer. Mas, fora isso, a gente tem que entender também a parte de uso de anticoncepcional. Por quê? O anticoncepcional vai ser o hormônio estrogênico, né? Ou derivados. Esses hormônios, eles inibem a tua produção natural, assim como a testosterona também inibiria. Tá? Só que a inibição estrogênica é até mais forte do que a androgênica, para a parte de LH e FSH. Então, eu vou lá e aumento o nível de estrogênio via anticoncepcional. O teu corpo, para se proteger, se for via oral, principalmente, que a dose é mais alta, o DIU é uma dose muito menor, atrapalha menos. Oral é uma dose maior, porque espalha para o corpo inteiro para um pouco chegar lá. Aí eu vou aumentar a produção de SHBG.
que é uma proteína que inativa hormônios sexuais. Então, o teu corpo, para tentar se proteger desse excesso estrogênico, ele produz o SHBG. Só que o SHBG não diferencia estrógeno de andrógeno. Então, assim, eu já estou inibindo a testosterona dessa mulher porque eu estou usando o anticoncepcional. O pouquinho que ela tem eu sequestro com o SHBG e não fica livre. E aí a libido some. Nesse caso específico, se for o problema do SHBG alto, testo livre baixa, porque às vezes a testo está normal ainda. Tá assim, dentro do normal, mas baixa. Uhum. Eu posso usar o Proviron, que é a misterolona, que dá para prescrever, manipular. Por quê? A gente chama ela de esteroide suicida. Ela não dá força. Anabólico, não tem tantos resultados anabólicos. Exato. Mas ela tem a maior afinidade por SHBG. Então, ela vai se matar, se ligando no SHBG, e deixar o texto dessa mulher ficar livre. Então, situações que a mulher precisa fazer o uso do anticoncepcional oral, que não dê para trocar, essa seria uma saída. E sempre fitoterápico vai ter um efeito de ajudar na parte da libido. E quais a gente tem, tipo assim, dado mesmo? Funciona. Long Jack, Epimedium, Tribulus, mas Tribulus dose mais alta, assim, não é pouco. Maca peruana. Esses são fitoterápicos que ajudam no desejo sexual. Tá. Aproveitando o gancho do anticoncepcional, muitas mulheres perguntam, por exemplo, eu posso fazer o uso de um e do outro? Ou eu posso ter resultados na academia fazendo o uso de anticoncepcional? O quanto isso atrasa e quanto isso afeta? Então, primeira pergunta, o anticoncepcional atrapalha o anabolismo? Anabolismo em si, não. Eu consigo ganhar músculo com anticoncepcional. Estou comparando uma mulher natural e uma mulher que toma anticoncepcional. Né? Elas podem desenvolver As duas podem. o mesmo tanto. Para secar, dificulta um pouco. Pela retenção de líquido, e o hormônio estrogênico também estimula a produção de adipócito. Favorece, lógico que acúmulo. depende da dieta, Uhum. mas favorece acúmulo de gordura. E com relação a poder usar esteroide anabolizante junto com o anticoncepcional, um não corta o efeito do outro. Dá para usar os dois juntos, sim. Mas não chega a ser um cabo de guerra? Um puxa para um lado, um puxa para o outro? Não. Para a parte de anabolismo, eles se ajudam. Tanto é verdade que o estrogênio ajuda no anabolismo, que houve uma época que os soviéticos engravidavam as mulheres, atletas olímpicas, e abortavam antes da competição. Para ter esse boom de hormônio. Que doideira. Horrível, né? Mas, assim, que estratégia, né? Porque isso que eu falo, olha o alto rendimento aí, olha as estratégias que a gente usa no alto rendimento, a mulher que loucura. fazia isso por uma medalha. Que doideira, que doideira. Tá, e aí eu acho que isso é algo que você já respondeu muitas vezes, é o que mais perguntam. Top 3. Top 3 hormônios para iniciantes, mulheres, em relação a bons efeitos anabólicos e menos efeitos androgênicos, ou mais fáceis de controlar. Primobolan é o que tem menos colateral de todos, mas é o mais caro e mais falsificado. Então, a gente tem na oficial, dá para mandar manipular com receita. Via oral e injetável? Via oral. Via oral injetável só. não. Via oral. Tá. Você acha interessante a utilização desses hormônios de DHT via oral? Muito. E não é necessário uma concentração muito maior? Então, o Primobolan você vai ter uma perda de dose, porque ele não é alquilado. Igual oxandrolona, por exemplo, é alquilado, a absorção é quase 100%. Mas tem muita gente que não gosta de agulha, né? Principalmente mulher. Então, você vai lá e faz a via oral ou via sublingual, que a absorção é maior do que via oral. Né? Embaixo da língua absorve mais do que engolir. E pronto, está resolvido. Só que a via sublingual ela não aguenta doses muito grandes, porque satura a mucosa. Então, mas para a mulher serve. Você pode ir até uns 15 mg sublingual de boa. Agora, um cara querer fazer hemogenin 50 mg já não vai absorver tudo, melhor engolir. Com relação, então, Primobolan. Masteron eu amo, de paixão, porque ajuda muito na libido, também colateral muito pouco. Lógico, a gente está falando de coisa original. Se pegou um bagulho falsificado que era testosterona lá, você vai ter o colateral da testosterona. Sim. E o meu terceiro, que eu gosto muito,
é o hormônio mais potente que uma mulher pode usar, é hemogenin. Hemogenin. Tava esperando o hemogenin. Porque o hemogenin é a primeira opção quando a gente fala de pessoas que não gostam de agulhada. Né? E assim, como ele é muito potente, eu posso usar poucos miligramas. E essa utilização também é intervalada. Tem muita gente que usa, tipo, em dias específicos de treinos de grupo-alvo específicos, né? Sim. Em relação à manipulação de doses dele, assim, existe um cronograma a ser seguido ou respeita a meia-vida ou não? E outra coisa, já aproveitando essa questão de meia-vida, a meia-vida de um hormônio é algo que a gente tem que se preocupar sempre? Por exemplo, a oxandrolona tem uma meia-vida de 8 horas. Eu preciso tomar de 8 em 8 para manter no organismo? Como que é isso? Não precisa. Então, igual a gente falou aqui, a dutasterida, 28 dias, você toma todo dia. A amoxicilina é 1h30, meia-vida, e você toma a cada 12 horas. Então não é necessariamente regra. a meia-vida que é o regime de doses. Tá? Eu observo na prática que é melhor concentrar a dose em uma única tomada por dia, que dá menos colateral de queda de cabelo e acne. Então, oxandrolona, você ia usar 15 miligramas. Em vez de tomar 3 cápsulas de 5, 15 numa pancada. É o que eu observo na prática. E essa questão de tomar pré-treino Funciona. é uma estratégia? É realmente para metabolizar durante o treino? Como é que acontece? Né? Existem os efeitos genômicos do hormônio, que vai ser a síntese de proteína em si, que é um processo demorado, lento. Mas existe o efeito não genômico, que o principal é o influxo de cálcio. É quanto cálcio põe para dentro do músculo. Então, por isso que em 1 hora, depois que eu tomei o hormônio, eu tenho mais força. Então não é placebo? Não é. Eu recruto mais fibra e eu contraio mais forte as fibras porque entra mais cálcio dentro da célula. Isso é ótimo no treino. É ruim para o coração. O coração está sempre bombeando e ele contraindo mais, ele relaxa menos. Então, eu encho menos ele de sangue antes de contrair de novo. Mas eu prefiro sempre pré-treino, e aí eu coloco ali 30, 60 minutos antes do treino. Independente do hormônio. Por exemplo, seja primobolan oral, seja hemogenin, seja oxandrolona. Sempre. Porque eu vou ter esse efeito extragenômico, de aumentar a força no treino, e eu vou ter o horário do pico dele pós-treino, que é quando eu mais preciso, é a recuperação do músculo, a hipertrofia. Legal. Eu sempre escutei, a gente vê na prática, tipo, oxandrolona 1 hora, hemogenin 3, antes do treino. Porque o pico dele vai ser em 3 horas. Mas, primeiro, eu que sou um cara operado, já tenho medo do pico do hormônio, porque é uma força que não é minha. E segundo... Se tiver no treino, com baixo ainda... E segundo, porque eu perdi 3 horas de anabolismo, que é o que eu mais quero, a recuperação do treino. Tem muita gente que foca só no treino. Você tem que pensar na recuperação do treino. Faz sentido. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui especial que eu acho que mereça destaque. Eu também não sei nem como é que você tá em relação a tempo. Tô de boa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que tinham bastante. Tinham me perguntado a respeito da berberina. Se a utilização da berberina diariamente, tipo, é um problema ou não? Se não, poderia. Ela é ótima. A berberina aumenta a sensibilidade à insulina. É um fitoterápico que imita a metformina, que é um remédio de farmácia. É uma ótima opção para aumentar a sensibilidade à insulina. É muito bom. Tá. E aí, por último, o que eu queria perguntar, em relação ao clenbuterol. Tá. Então, a gente fala muito de hormônio, dos injetáveis, da testosterona, derivado, mas a gente sabe que existe a prática e o uso do clenbuterol. Então, assim, para quem não sabe, como é que funciona o clenbuterol, como é que ele age, quais são os cuidados para manipular e utilizar ele? Então, primeiro, vamos dizer que o clenbuterol é perigoso, para a galera não sair comprando em veterinárias por aí. No Brasil, ele é uma droga veterinária, mas na Argentina tem humano, na Europa tem humano. Então ela não é exclusiva veterinária. Tá? Qual é a dose humana? É 40 microgramas, que equivale a 2 ml aqui no Brasil do gel. E esse gel é para tomar via oral, não é para injetar, tá? Porque eu já vi gente que falou que injetou. Ninguém ensinou, né? O cara pegou o gel e meteu para dentro. Meu Deus do céu. Que agulha foi essa? Que agulha foi essa para mandar esse gel para dentro? Imagina a força no dedo. Meu Deus. Bom, o clenbuterol ele vai
ser um beta-adrenérgico, beta-agonista. Ele vai aumentar a temperatura corporal, o efeito termogênico. E de droga de farmácia, vai ser a mais potente que existe para aumentar o metabolismo. Então, Ele é tipo um super termogênico. super, queima muita gordura. Agora, eu não preciso de doses absurdas dele. E eu prefiro usar a dose humana. Qual que é a dose humana? 2 ml. Só que eu não começo com 2, porque ele dessensibiliza rápido. É isso que eu ia perguntar. Então eu gosto de fazer assim, meio ml por dia na primeira semana, 1 ml por dia na segunda semana, 1,5 na terceira, na quarta semana, 2 ml por dia. Ao invés de continuar subindo, pausa uma semana, fica sem tomar e volta para o 0,5. Então não tem problema, por exemplo, fazer uma progressão, um tempo e voltar. Não tem tipo, tem que ser 2 dias on, 2 dias off, 2 semanas on, 2 dias semanas... on, 2 dias off é o jeito mais burro Sério? e horrível que tem. Porque em 2 dias eu não recupero, eu não zero ele. A minha vida dele é 36 horas. Então em 2 dias não dá tempo de sair tudo e o meu corpo recuperar a sensibilidade. Então o ideal, o ideal é não usar, digamos. O ideal é não usar, mas se for usar uma dose pequena diariamente por um tempo limite de 4 semanas. Isso. Contínuo. Perfeito. E não subir muito, porque a gente vê muita gente subindo muita dose. Eu já tomei 15. Gente, é absurdo. Aí eu ia andar com o meu cachorro no parque, eu ajoelhava para vomitar, passando mal. Meu Deus, não. Não conseguia treinar de cãibra. Então não tinha treino. E por que ele causa tanta cãibra? Então, ele tem um efeito diurético forte. E aí você perde muito mineral. Então, o cara que está com clenbuterol, ele tem que repor. Assim, ó, via de regra, todo mundo deveria usar. Quem não tem sobrepeso, caprichar no sal. Porque o sal segura... O sódio segura todos os outros minerais do corpo. Potássio, magnésio. E a gente está falando do sódio de alimentação, aquele que todo mundo realmente fica ali terrorizando. Exato. Sal, saca sal. Então você vê assim, hoje em dia, o Brandão falando sobre sal, tomando Gatorade no treino. Que é exatamente essa tentativa de controlar esses minerais. Manter o corpo hidratado. Porque o que segura a água no corpo é o sal. Mas eu estou falando de gente que não tem sobrepeso. Sim, sim. O cara que é gordo, tem pressão alta... É a parte, é uma situação ferrar, diferente. Né? Mas a culpa não é do sal. A culpa ali é a resistência à insulina, que aí retém líquido e aumenta a pressão arterial. E aí, nesse caso, a berberina, então, é uma ótima opção. Emagrecer seria melhor. Justo. Bom, tem várias outras perguntas, assim, mas eu acho que os que a gente poderia falar... Os críticos. Assim, as mais diferentes, ou que eu não tenha visto você falar anteriormente, alguma coisa assim. Mas eu tenho aqui um presente para você. Adoro o presente. Um kitzão da Oficial. Kitzão. Caramba. De boas-vindas. Ô, Cami, mas eu preciso te falar. Eu fiquei boquiaberta. Eu acho que a gente vai fazer um longa-metragem para falar desse produto que vocês desenvolveram, Regepept e companhia. Porque, cara, eu fiquei, boquiaberta quando eu fiquei sabendo exatamente por conta das lesões que vocês desenvolveram e estão com essa molécula de colágeno aí para realmente regenerar e fortalecer as estruturas. Então, assim, eu tô no céu de estar no time com vocês, de ter esse produto e ter toda essa linha que vocês estão desbravando disso. Então, eu não sei se você puder fazer um comentário sobre o Regepept, para quem não conhece ainda. Então, o Regepept, ele não é o colágeno. Né? Porque o colágeno ele é uma proteína complexa que a gente não consegue digerir. É o que tem na gelatina. Uhum. Né? A gente manda o atleta comer gelatina zero, para não passar fome, porque não tem caloria, porque não absorve. Uhum. E aí eles são uma tripla hélice enrolada, assim, que bate no estômago, você não consegue digerir. Então não adianta tomar colágeno para o seu corpo produzir colágeno. Tá. Aí você tem alguns colágenos hidrolisados, que é você fazer uma quebra química disso. Mas, ainda assim, a absorção é meia boca e o teu corpo vai digerir em aminoácido livre. E aí o aminoácido vira o que o teu corpo quiser que ele vire. Uhum. Você não direciona. Já o Regepept, a gente vai ter os peptídeos, que a gente chama bioativo, por quê? Porque ele é absorvido inteiro. E você sabe, GF1, GH, insulina, tudo isso é peptídeo. Uhum. Então, esses peptídeos do Regepept, eles são absorvidos inteiro e eles vão até os tecidos que são feitos de colágeno. Então, cartilagens, osso, pele,
tendão, ligamento, e ele vai estimular as tuas células desses tecidos a produzir colágeno. Então ele tem um efeito tipo hormônio, de produzir. E ainda por cima ele fornece a matéria-prima, porque a gente tem os aminoácidos certos, que é o GPH, que é glicina, prolina, hidroxiprolina, que são os principais aminoácidos para o corpo fazer colágeno. Porque no whey, você estimula e dá suporte. isso, porque no whey tem pouco desses aminoácidos. Então a gente já coloca os aminoácidos numa proporção para o corpo conseguir fazer. Então eu estimulo, dou a matéria-prima e inibo a degradação. Porque a gente tem umas proteínas que chamam metaloproteinases, que são as que quebram o colágeno. E, por exemplo, poluição aumenta essas proteínas, essas enzimas. Então, o fato de morar em São Paulo, você tem menos colágeno do que quem mora em Sorocaba. Entendi. Droga. Então, a gente tem esse efeito de inibir a enzima que degrada também. Então, você inibe a degradação, aumenta a produção e restaura as fibras danificadas. Você regenera. Caramba, tudo isso no produto. Eu fiquei realmente assim, eu não tive essa explicação tão técnica e profunda, mas quando me vieram com um produto desenvolvido e assinado por Gabriel Kaminski, que estava ali com a proposta de proteger, regenerar e evitar a degradação, eu falei, cara, manda para mim o carregamento aqui que meu joelhinho agradece. E aí a gente tem o Regepept em si, né, que é um tratamento clínico, e aí a gente tem a família dele, com a mesma tecnologia, igual esse Pro Collagen que você pegou, que, deixa eu ver qual sabor que é. Baunilha. Baunilha. A gente tem baunilha, tem chocolate belga e pistache. Pô, tem 14 gramas de proteína numa porção. Então ele é tipo assim, uma mistura de Regepept junto com Whey Protein. A gente tem proteína do soro do leite junto. Caramba, mas aí a concentração aqui já não é tratamento médico do Regepept. Isso é manutenção. Manutenção. Então, por exemplo, Então, a estou numa pessoa que fase crítica, aí de quem Regepept. está lesionado vai no Regepept. Esse aqui, quero envelhecer bem sem ficar flácida. É esse produto. Perfeito. Nossa, eu tô muito ansiosa para provar. Os meninos já tinham me falado do oficial e eu fiquei realmente... E esse aqui é outro? Não, esse é outro sabor só. Esse é pistache. Pistache. Qual que é o seu Tá favorito? uma delícia. Pistache. Pistache. Tá muito em alta pistache, né? Tá, né? Aham. É a nova moda. O povo descobriu que existe. Né? Acho que eles estão deixando muito luxuoso ao redor de pistache. Tá todo mundo agora querendo pistache. Tudo é pistache. É verdade. Tudo é pistache. É ovo de pistache, é procolagem de pistache. É isso, mas tá bom. Não, né? e na família a gente ainda tem o Beauty Slim, que é um chazinho gelado de morosil. É um chazinho assim com efeito termogênico, antioxidante, anti-inflamatório, que tem Regepept. Então é para a pessoa emagrecer sem ficar flácida. Puta, que legal. Porque aí o maior problema É a mesma composição daquele cell chá? Não, e daí tem o selo chá, Selo chá. que é para lipedema e celulite. É direto para esse público. Isso. Então, tem lipedema, o selo chá é um ótimo. Ele aumenta a circulação nos membros inferiores, na perna, que é onde a mulher acaba acumulando líquido e gordura. Ele aumenta a circulação, tem efeito termogênico, anti-inflamatório e antioxidante. Ô, Cami, de gancho, aproveitando que você falou de lipedema. O lipedema, existe tratamento específico? Existe treinamento específico? Existe dieta específica? Ou... Você tem que primeiro fugir da inflamação, né? Então, tem que fazer uma dieta low food maps, né? Que é evitar os alimentos ali que são mais inflamatórios, mais fermentadores. É interessante fazer um tratamento de microbiota também. Intestino. Intestino. Olhar para o intestino. Mudar as bactérias, inclusive pós-pandemia, todo mundo tinha que fazer algum tipo de suplementação para a microbiota, porque alterou a microbiota da maioria das pessoas, assim. Tanto a doença quanto a vacina. Então, se você não pegou a doença, a vacina, como eles pegaram? O erro foi, eles pegaram a proteína mais inflamatória do vírus para fazer a vacina. E acabou que todo mundo expressou essa proteína e teve colaterais semelhantes a pegar a doença, né? Então, é interessante fazer uma reposição aí de flora para melhorar a flora intestinal. E no lipedema, geralmente, essa mulher vai ter um perfil muito estrogênico. Então, tem um desbalanço hormonal que precisa ser tratado com o médico para acertar essa parte. Mas também tem que ter um efeito anti-inflamatório, diurético. Parte de drenagem linfática ajuda pra caramba. Mudança de dieta, estilo de vida, exercício, né? Treinar panturrilha. Para incentivar essa circulação? Exato, pra estimular? porque todo mundo fala, a panturrilha é o segundo coração.
Por quê? Minhas atletas em semana de finalização eu sempre pedia para treinar panturrilha todo dia, para tirar a retenção. Porque o coração bombeia, o sangue distribui, cai para as pernas. Quem faz ele voltar é o movimento da panturrilha. Aí a mulher que usa salto o dia inteiro, ela não faz esse movimento. Fica sempre assim. E aí são as que mais têm problema de retenção, de celulite, de lipedema, é a mulher que usa salto. Pô, que doideira, né? Porque não usa panturrilha. Então, você ter uma panturrilha forte, treinar na academia, ajuda pra caramba. A própria corrida, né? Você faz bastante movimento de panturrilha, também ajuda. Escada. Nossa, bom, muito legal. Não fazia a mínima ideia do tratamento de lipedema. Porque a gente tem, hoje em dia, a gente escuta muito mais falar de estratégias para controle e tratamento de lipedema, mas como sempre, a gente tem, às vezes, a desinformação. Uhum. Então, a gente tem aqueles métodos, aquelas técnicas, aquelas estratégias mirabolantes. Uma preparação, eu já preparei uma mulher que tinha obesidade, aí ficou com lipedema e subiu no palco. E sumiu o lipedema. E aí, até o uso de androgênio, você troca esse balanço, estrogênio e androgênio, você ajuda, né? Então, ela ficou sem. A perna dela é lisa hoje. Foi Masteron. Então, acho que é isso. Obrigada pela aula, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu ficaria anos aqui conversando com você. Um monte de hormônio pra gente falar ainda. Vamos fazer mais episódios voltados para as mulheres. Faremos. Eu vou vir na próxima com as perguntinhas no script, todas bem pré-selecionadas pra gente já bater nelas e ver aquelas que são mais residentes, aquelas que vão vir depois dessas daqui. Mais uma vez, obrigada, Cami. Eu agradeço, seja muito bem-vinda à nossa família. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, por terem acompanhado. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.